as pessoas elas ficam confusas e elas não entendem a maneira que Jesus ele viveu e ensinou as comunidades na qual ele passou. Eu quero rapidamente aqui compartilhar com você algo que Deus colocou em meu coração. Veja, Jesus ele foi homem santo, justo, fiel e não cometeu pecado nenhum. E dessa forma, ele foi introduzido em muitas comunidades. Mas o que mais deixa as pessoas confusas não é a forma que ele viveu, sem pecado e sendo honesto e justo. Mas é a habilidade que ele tinha de atrair multidões com as suas palavras. E atraindo elas, ele as guiava para o reino de Deus. As guiavam para a presença de Deus, do Pai. Mas entenda, quando eu falo reino de Deus, é algo grandioso que precisa de um espaço geográfico, físico, com alguém no trono e os seus súditos lá embaixo. Não estou falando disso. Quando eu falo reino de Deus, eu estou falando do reinado dele sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas. E todas as pessoas que passaram por Jesus, elas foram tocadas por ele. E de alguma forma, nas suas vidas mudou alguma coisa. É claro que tem uma ou outra situação em que a pessoa ela decide ela opta não estar com Jesus e não caminhar com ele. Porque nós somos livres e temos a liberdade de escolha. Temos a liberdade de poder dizer que eu não quero. Mas é interessante que a habilidade que ele tinha de atrair as multidões e ensiná-las era grandiosa. E isso ele ensinou aos seus discípulos. Tanto é que isso aconteceu há 2000 anos atrás. E hoje nós ainda somos impactados com essa palavra. Nós somos impactados com os testemunhos que são dados. Nós somos impactados com tudo que aconteceu lá naquele tempo. E é como se nós estivéssemos vivendo isso hoje. Porque o Espírito Santo, que é o mesmo que estava lá, ele atua nas pessoas em todo o tempo. Interessante que Jesus ele guiou as pessoas para o reinado de Deus nas suas vidas. Ele guiou cada uma delas para elas estarem na presença dele. E é interessante que nós aprendamos a ser guiado por Deus, ser guiados por Deus. Não apenas olhando como a gente olha no mapa e encontrar um tesouro, que aí você vai seguindo as instruções tudo certinho. Mas eu não quero, Jesus não é um mapa, Jesus ele é um guia. Ele te mostra o caminho, os detalhes, as preciosidades que tem nos caminhos. Então, Jesus, ele veio para isso, para nos guiar, para viver uma eternidade do lado do Pai, com o Pai. Hoje eu quero falar sobre guiados por Deus. E sendo que nós estamos trabalhando uma série sobre guiados por Deus, eu quero falar sobre Ele era e Ele é a palavra. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Este texto ele se refere à pessoa do Senhor Jesus. Ele está dizendo que Jesus é a palavra. E sem ele, nada do que existe hoje não teria existido. Porque foi por meio dele que tudo isso surgiu, tudo isso aconteceu. E ser guiado por Deus é interessante porque quando a minha vida está na presença dele e eu sou guiado por Deus, eu sou levado a uma profundidade maior na sua presença. Eu sou levado a poder estar experimentando das grandezas que ele tem para a minha vida.
Quando eu sou guiado por Ele, as minhas vontades, elas não são prioridades, porque as prioridades é cumprir a vontade dEle. Porque Ele vai me guiando e me mostrando o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para que Ele seja glorificado mais e mais através da minha vida. Agora é diferente quando eu tomo o controle da minha vida, porque daí eu fico sujeito a cometer muitos erros, a cometer muitas falhas, a ter muitos tropeços. E isso vai gerar muitas consequências ruins. Mas quando Ele me guia, quando Ele me direciona, Ele me guia, Ele vai limpando o caminho sujo, tirando os espinhos que existem, tirando as pedras que possam vir fazer eu tropeçar. Ele vai endireitando os caminhos tortuosos, como diz lá em Isaías capítulo 45, que diz assim: eu irei na frente, endireitando as veredas tortuosas. Porque quando eu sou guiado por Deus, Ele ilumina o meu caminho com a sua luz, porque Ele é a luz do mundo. Ele é o Pai das luzes. E Ele me guia por esse caminho justo. Aí você me pergunta: Hildo, mas como que ele vai iluminar o nosso caminho? Lembra lá quando o Israel estava no deserto? Que à noite ele era aquela coluna de fogo e de dia ele era a nuvem que protegia eles do sol escaldante do deserto. Deus, Ele é essa pessoa. Jesus é essa pessoa que te protege, te guarda, que Ele te dá o melhor para você viver, que mesmo você dando mancada com Ele, Ele permanece fiel. Mesmo você sendo infiel, Ele permanece fiel, porque essa é a característica dele. Ele é fiel e não pode mudar. Eu desafio você a caminhar com Ele, a aceitá-lo na sua vida, para que Ele seja a palavra que direciona, que te guia, que te dá um norte. Eu desafio você a aceitá-lo como guia da sua vida, como aquele que vai ser o precursor para te levar a uma vida eterna na presença dele. Porque a nossa vida ela não acaba aqui, a nossa vida ela continua na eternidade. E Jesus veio restaurar os laços que foram quebrados com a eternidade de Deus. Que Deus Ele possa te abençoar grandemente e que você não possa esquecer que nós precisamos ser guiados por Ele, para que nós venhamos ser aperfeiçoados nele, para que Ele cumpra a sua vontade em nós e que nós venhamos a cada dia estar na sua presença e glorificá-lo por tudo isso. Deus te abençoe e até a próxima.